Aos 24 anos, quando muitos jogadores ainda estão a tentar provar o seu valor, Fábio Vieira viu-se no centro de uma narrativa silenciosa, mas profundamente inquietante. Um talento formado no FC Porto, celebrado como gênio criativo, que de repente passou a ser questionado, observado com desconfiança e pressionado como nunca antes. Mas o que aconteceu realmente nos bastidores? Por que é que um jogador tão promissor começou a desaparecer dos grandes momentos? E por que razão o seu nome passou a dividir opiniões entre treinadores, colegas e adeptos? Fontes próximas revelam que as decisões, os olhares e até as palavras não ditas tiveram um peso devastador na sua trajetória. Nada foi por acaso, nada foi simples. Agora, pela primeira vez, as histórias que nunca chegaram ao público começam a emergir. E com isso, entramos numa lista que poucos esperavam ouvir. 5 nomes, 5 episódios, 5 momentos que marcaram Fábio Vieira para sempre. Começamos agora com o número 5. Número 5, Sérgio Conceição. Quando se fala da formação e afirmação de Fábio Vieira, Sérgio Conceição surge inevitavelmente como uma figura central. Para muitos, foi o treinador que acreditou no talento cru do jovem médio. Para outros, foi precisamente ali que começou uma relação marcada por tensão silenciosa, exigência extrema e feridas que nunca cicatrizaram totalmente. Nos primeiros tempos na equipa principal do FC Porto, Fábio Vieira era visto como uma promessa diferente. Inteligente, técnico, criativo, mas também frágil num ambiente onde a intensidade emocional e a dureza eram regra. Conceição não era conhecido pela paciência. Nos treinos, os erros não eram apenas corrigidos, eram expostos. Testemunhas recordam sessões onde um simples passe falhado bastava para uma reprimenda pública, dura, quase humilhante. Insiders do balneário contam que Fábio sentia que precisava de ser perfeito para sobreviver. Enquanto outros jogadores tinham margem para errar, com ele o critério parecia mais severo. Cada jogo era um julgamento, cada substituição, uma mensagem clara. Houve partidas em que entrou bem, criou perigo, mas foi retirado cedo, deixando no banco um olhar vazio, carregado de frustração. O momento mais tenso terá acontecido após um jogo europeu, quando, segundo relatos, Conceição terá dito em privado que o talento não chega quando falta a agressividade. A frase caiu como uma sentença. Para Fábio, aquilo soou menos como um conselho, e mais como um rótulo impossível de remover. As consequências foram profundas. O jogador começou a jogar com medo. Medo de errar. Medo de arriscar. O criador transformou-se num executante cauteloso, algo que, paradoxalmente, o afastava ainda mais do que o treinador exigia. Apesar disso, Conceição continuou a utilizá-lo, e os números estavam lá. Assistências, momentos de brilho, jogos decisivos. Mas o desgaste emocional já estava instalado. Pessoas próximas afirmam que foi ali que Fábio percebeu uma verdade dura do futebol de elite. Nem sempre o talento encontra proteção. Às vezes, encontra resistência. Quando surgiu a oportunidade de sair, a decisão não foi apenas desportiva, foi psicológica. Uma fuga silenciosa de um ambiente que o moldou, mas também o feriu. Número 4. Mikel Arteta. Quando Fábio Vieira chegou a Londres, muitos acreditaram que Mikel Arteta seria o treinador ideal para libertar todo o seu potencial. Um técnico jovem, obcecado pelo detalhe, pela inteligência tática e pelo futebol de posse. No papel, parecia o casamento perfeito. Na realidade, a relação revelou-se muito mais fria, distante e silenciosamente frustrante. Desde os primeiros treinos no Arsenal, Fábio percebeu que estava a entrar num universo completamente diferente. A exigência não vinha em gritos, mas em olhares. Não em explosões emocionais, mas em decisões calculadas. Insiders do clube revelam que Arteta observava tudo, anotava tudo, mas falava pouco. Para um jogador que precisava de confiança verbal, aquela ausência de feedback tornou-se sufocante. Nos jogos iniciais,
Vieira teve minutos. Mostrou qualidade, criatividade, visão. Mas cada erro parecia pesar mais do que os acertos. Segundo pessoas próximas do balneário, Arteta tinha dúvidas sobre a sua intensidade defensiva e capacidade de adaptação ao ritmo da Premier League. Essas dúvidas nunca foram ditas de forma direta. Foram comunicadas de outra maneira. Banco. Silêncio. Exclusão gradual. Houve um episódio marcante durante uma série de jogos consecutivos sem entrar em campo. Fábio treinava bem, sentia-se preparado, mas o seu nome não aparecia. Um membro da equipa técnica terá dito em privado que no Arsenal, talento sem impacto físico não sobrevive. A frase espalhou-se como um veneno lento. O golpe mais duro foi psicológico. Fábio começou a questionar a sua própria identidade como jogador. Aquilo que sempre o definiu, criatividade, risco, improviso, parecia não ter espaço. Em campo, quando finalmente jogava, sentia-se preso, condicionado, com medo de perder a bola e desaparecer novamente. As consequências foram visíveis. Menos minutos, menos protagonismo, menos confiança. Apesar de Arteta nunca ter atacado publicamente o jogador, o afastamento falava mais alto do que qualquer crítica. Para Fábio Vieira, ficou a sensação amarga de que nunca foi verdadeiramente escolhido, apenas tolerado. E no futebol de elite, essa diferença pode destruir um talento em silêncio. Número 3. Pep Guardiola. O nome de Pep Guardiola surge nesta história não por convivência direta, mas pela sombra longa que o seu modelo de futebol projeta sobre toda uma geração. Para Fábio Vieira, Guardiola nunca foi treinador, mas foi presença constante, um padrão inalcançável, uma referência usada, vezes demais, como arma de comparação. Desde cedo, Fábio foi rotulado como jogador à Guardiola. Inteligente, técnico, cerebral, feito para pensar o jogo antes de o executar. Mas insiders do futebol europeu revelam que esse rótulo acabou por se transformar num fardo. Em reuniões técnicas, análises de jogo e até conversas informais, o seu nome surgia acompanhado da mesma frase: tem talento, mas falta-lhe intensidade para este nível. Guardiola, com o seu discurso obsessivo sobre controlo, pressão alta e perfeição posicional, tornou-se o espelho onde Fábio era constantemente medido e quase sempre considerado insuficiente. Pessoas próximas ao jogador contam que ele sentia que precisava de jogar como Pep exige, sem nunca ter sido treinado por Pep. Uma expectativa injusta, mas real. O episódio mais simbólico aconteceu após uma exibição irregular numa competição europeia. Segundo relatos, um analista terá comentado que, num sistema de Guardiola, ele não sobreviveria. A frase espalhou-se. Não foi dita por Guardiola, mas carregava o seu peso. E isso foi suficiente para abalar Fábio profundamente. O impacto psicológico foi devastador. Em vez de se libertar, começou a jogar para não falhar. O improviso deu lugar à cautela. A ousadia foi substituída pelo passe seguro. Aquilo que o tornava especial começou a desaparecer, lentamente, jogo após jogo. Guardiola nunca falou publicamente sobre Fábio Vieira. Nunca precisou. A sua filosofia, adotada e reinterpretada por tantos treinadores, falou por ele. E para Fábio, ficou a sensação cruel de que o futebol moderno já não tinha espaço para jogadores como ele, a menos que fossem perfeitos. Essa comparação constante não o tornou melhor. Tornou-o mais inseguro. E no silêncio, roubou-lhe algo precioso: a liberdade de errar. Número 2. Bruno Fernandes. Quando se fala de liderança no futebol português moderno, Bruno Fernandes é um nome incontornável. Capitão, voz forte, presença dominante em campo e no balneário. Para Fábio Vieira, no entanto, essa liderança teve um efeito colateral profundo. A sensação constante de estar a jogar à sombra de alguém que nunca deixa espaço para o silêncio. Fontes próximas da seleção e de círculos comuns ao futebol português relatam que Fábio sempre admirou Bruno.
Via nele um exemplo de ambição, de entrega total. Mas, com o tempo, essa admiração transformou-se em pressão. Em treinos, em conversas técnicas e até em análises públicas, Bruno surgia como o padrão absoluto do médio criativo moderno. Intensidade máxima, personalidade agressiva, impacto imediato. Insiders revelam que, em contextos de seleção e estágios prolongados, havia uma diferença clara de postura. Bruno falava, comandava, corrigia. Fábio ouvia, observava, calava. E esse contraste começou a ser interpretado como fraqueza. Não por falta de qualidade, mas por falta de presença vocal. Houve um episódio particularmente marcante, descrito por alguém que esteve presente. Durante um treino fechado, após uma jogada mal executada, Bruno terá reagido de forma brusca, exigindo mais rapidez e agressividade. Não foi um ataque pessoal, mas a mensagem foi sentida como tal. Fábio baixou a cabeça. O treino continuou. O impacto ficou. A partir daí, cada convocatória, cada minuto em campo, tornava-se um teste emocional. Fábio sentia que precisava de provar algo que nunca foi a sua essência. Não era o líder que grita, era o criador que pensa. Mas no futebol moderno, isso parecia não bastar. As consequências foram silenciosas, mas reais. Menos protagonismo, menos confiança, uma sensação persistente de inadequação. Pessoas próximas afirmam que Fábio começou a duvidar se havia espaço, ao mais alto nível, para jogadores que lideram com os pés, e não com a voz. Bruno Fernandes nunca foi um inimigo. Nunca houve conflito público. Mas, para Fábio Vieira, a convivência com um líder tão dominante tornou-se um espelho cruel, refletindo tudo aquilo que ele sentia que não era. Número 1. Ele próprio. Fábio Vieira. No topo desta lista não surge um treinador, nem um colega, nem uma figura de autoridade. Surge o nome mais difícil de aceitar: o próprio Fábio Vieira. Por quê? No fim de todas as pressões externas, comparações injustas e silêncios dolorosos, a batalha mais dura foi sempre interna. Pessoas próximas do jogador descrevem Fábio como alguém extremamente exigente consigo mesmo. Desde muito jovem, carregava a convicção de que precisava de justificar cada minuto em campo, cada oportunidade recebida. No FC Porto, essa exigência transformou-se em ansiedade. No Arsenal, em dúvida constante. Cada erro não era apenas um erro, era uma confirmação dos seus maiores medos. Insiders relatam que havia noites em que Fábio revia jogos inteiros sozinho, repetindo lances, tentando perceber onde falhou, onde podia ter sido mais intenso, mais agressivo, mais adequado ao futebol moderno. O problema é que, nesse processo, começou a apagar aquilo que o tornava único. Tentou ser mais físico, mais rápido, mais previsível e, paradoxalmente, menos ele próprio. O momento mais delicado terá acontecido após uma sequência de jogos em que quase não foi utilizado. Segundo alguém do seu círculo íntimo, Fábio confessou sentir que estava a desaparecer sem ninguém dar por isso. Não havia escândalo, não havia polêmica, apenas um lento afastamento do protagonismo. E isso doía mais do que qualquer crítica pública. A autoconfiança, antes natural, passou a ser frágil. Em campo, hesitava. Fora dele, isolava-se. O talento continuava lá, mas sufocado por um medo invisível, o de não ser suficiente, de nunca ser suficiente. As consequências foram profundas. A carreira não parou, mas perdeu fluidez. O brilho surgia em flashes, não em continuidade. E Fábio começou a compreender uma verdade cruel do futebol de alto nível. Nem todos os conflitos vêm de fora. Alguns nascem dentro, e são os mais difíceis de vencer. Esta foi a maior luta de Fábio Vieira, contra expectativas, contra rótulos, contra si próprio. O verdadeiro ponto de ruptura não aconteceu num jogo decisivo, nem num erro visível ao público. Aconteceu longe das câmaras. Segundo fontes internas, num momento de extrema frustração, Fábio Vieira terá dito em privado algo que nunca tinha ousado verbalizar.
Talvez eu esteja a tentar sobreviver num futebol que já não foi feito para mim. A frase caiu como um choque entre aqueles que a ouviram. Não era revolta, não era raiva, era resignação. Pela primeira vez, Fábio não culpava treinadores, colegas ou sistemas. Questionava o próprio jogo moderno, a velocidade absurda, a exigência física constante, a intolerância ao erro criativo. O twist é este. Enquanto muitos acreditavam que Fábio precisava de mais intensidade, insiders revelam que alguns elementos técnicos começaram a perceber o contrário. Ele precisava de liberdade, menos controlo, menos medo, menos comparação. O problema nunca foi a falta de talento. Foi o ambiente que o obrigou a jogar acorrentado. Este momento marcou uma viragem silenciosa. Não houve anúncios, não houve entrevistas, mas houve uma decisão interna. Ou Fábio reencontrava a sua essência, ou desapareceria lentamente no ruído do futebol moderno. E essa escolha ainda está a ser escrita. O caso de Fábio Vieira deixa um rastro silencioso, mas profundo. Não há escândalos explosivos nem manchetes agressivas. Há algo mais inquietante: o desgaste invisível de um talento obrigado a adaptar-se a um futebol que raramente perdoa a diferença. A sua imagem pública nunca foi destruída, mas também nunca foi totalmente protegida. Ficou algures no meio, num limbo perigoso. Hoje, Fábio continua a jogar, continua a lutar. Mas quem o acompanha de perto sabe que já não é apenas uma questão de forma ou minutos em campo. É uma questão de identidade, de saber se ainda pode ser o jogador criativo, ousado e imprevisível que encantou no início, ou se terá de aceitar uma versão mais contida de si próprio para sobreviver. As consequências desta trajetória vão além de um nome ou de uma carreira. Elas refletem um problema maior do futebol moderno. Quantos talentos são moldados até perderem a alma? Quantos jogadores deixam de arriscar por medo de errar? Quantos brilhos se apagam em silêncio? A história de Fábio Vieira mostra que a glória pode existir, mesmo quando está rodeada de sombras. E que, por vezes, o maior desafio não é vencer os outros, é não se perder a si próprio no caminho.